Ora então, olá, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas em condições especiais. Estamos em tempo de coronavírus e convosco nesta manhã de quinta-feira, aqui em Washington DC, está Ana Guedes. Desejo a todos um bom dia de quinta-feira e não se esqueçam, sigam as recomendações dos vossos governos, da Organização Mundial de Saúde relativamente a precauções contra o coronavírus ou a Covid-19. Nós vamos ter aqui notícias. As notícias são essencialmente marcadas pelo coronavírus. Infelizmente, apesar de o mundo continuar a ter notícias de outras altitudes, por assim dizer, mas para já vamos começar com, de facto, o coronavírus. Isto porque a Itália, os Estados Unidos e a Espanha, dizem-se, estão agora entre os principais centros na luta contra o surto global do coronavírus, de acordo com as últimas estatísticas sobre os casos confirmados. Esta é uma das notícias de que iremos falar. Isto quando em todo o mundo as manchetes continuam a ser, como já dissemos, marcadas pelo novo coronavírus. Mas antes disso, vamos a Moçambique. Antes falámos do coronavírus, isto porque o Tribunal Judicial da cidade de Maputo declarou hoje culpado o antigo diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social, Batista Machaei, a 8 anos de prisão, portanto foi condenado a 8 anos de prisão e ao pagamento também de 84 milhões de meticais de multa. Isto pelo prejuízo que causou ao Estado depois de ter sido considerado culpado da acusação de negócio ilegal entre aquela instituição de segurança social de Moçambique e a empresa de aviação CR Aviation. Contudo, o mesmo juiz que condenou Machael inocentou o antigo presidente do Conselho de Administração do mesmo instituto, Francisco Mazoio, e também o antigo diretor-geral da CR Aviation, Miguel Ângelo. O juiz diz que não tinham sido apresentadas provas suficientes da culpabilidade daqueles dois no crime de peculato. A acusação estavam relacionados com a assinatura de um memorando de entendimento entre a CR Aviation e o Instituto de Segurança Social para a entrada do Instituto na estrutura acionista daquela empresa de aviação e que levou o Instituto a conceder um empréstimo na altura de 84 milhões de meticais à CR Aviation, o que é proibido pelos regulamentos do investimento do próprio Instituto de Segurança Social. Os advogados dos arguidos que foram ilibados dizem que estão satisfeitos, foi feita justiça. Contudo, o advogado de defesa do único considerado culpado diz que vai recorrer da decisão do juiz. Ainda em Moçambique, o grupo militante islâmico assumiu responsabilidade por um ataque na terça-feira em Mocímboa da Praia, Cabo Delgado, não longe de importantes projetos de gás de multinacionais no valor de 60 bilhões de dólares multinacionais como a ExxonMobil e também a Total. Recorda-se que os insurgentes atacaram Mocímboa da Praia, ocupando brevemente algumas áreas, e o quartel do Exército antes de serem expulsos na terça-feira, segundo o governo, ou de terem saído por si, segundo muitos populares disseram à Voz da América. O Estado Islâmico reivindicou o ataque através da agência de notícias AMAC, que afirmou que dezenas de soldados e policiais foram mortos ou feridos. O governo não forneceu, todavia, uma figura de mortos ou feridos. Vamos, entretanto, falar aqui de Angola, e isto porque o presidente João Lourenço declarou ontem o estado de emergência, mas é um estado de emergência que vai durar durante 15 dias, podem ser prorrogáveis, mas só tem início a partir da madrugada de sexta-feira, portanto amanhã. O estado de emergência estabelece restrições à circulação em território nacional também, e a possibilidade de confinamento compulsivo em casa aos estabelecimentos de saúde. Pressupõe ainda a suspensão parcial de alguns direitos. Entre eles estão o direito de residência, circulação e imigração para qualquer parte do território nacional, podendo mesmo ser impostas pelas autoridades as restrições que julgarem necessárias para se reduzir o risco de contágio por circulação comunitária. As autoridades podem também ordenar a abertura ou encerramento de atividades e regulamentação de preços, ao mesmo tempo que o decreto suspende o direito à greve. O Executivo tem agora também o poder de ordenar aos trabalhadores que se apresentem ao serviço ou, caso seja necessário, possam desempenhar funções em lugar diferente.
Também pode ser restringido o direito de reunião e de manifestação, bem como celebrações de cariz religioso. Os diferentes ministérios devem publicar em breve ou ainda hoje mesmo regulamentações relativamente a cada setor. A Voz da América sabe, entretanto, que o Presidente da República está reunido em Tlatona com a Comissão Económica a discutir novas medidas. Enquanto isso, uma notícia da agência portuguesa diz que pelo menos 5 pessoas foram detidas em Luanda por especulações de preços de material de proteção para o Covid-19, também porque estavam a especular os preços dos produtos da cesta básica. Isto foi confirmado pelo Instituto Nacional de Defesa, do Consumidor angolano. E não se esqueçam, estão com a Voz da América e esta é uma emissão do Washington Fora de Horas especial. Digam-nos como é que está, escrevam no Facebook como é que estão a viver estes tempos de crise. Digam-nos também o que é que pensam das medidas adotadas pelos vossos governos relativamente à questão do coronavírus. Nós vamos continuar já com notícias, mas antes disso eu gostava também de vos lembrar que estamos continuamente a colocar, quer no nosso site na internet em www.voaportuguês, quer no Facebook, estamos também no Instagram e no Twitter, não se esqueça, as notícias, temos também vários vídeos que gostaríamos que vocês, uma vez que estão em casa, vissem e nos dissessem o que é que vocês pensam do que se está a passar no mundo, também nos deem informações relativamente às vossas áreas. Mas vamos então agora, continuando a falar de coronavírus, o presidente da Renamo, voltamos a Moçambique, é o principal partido da oposição, Ossuf Momad, defendeu nesta quinta-feira, 26, em Maputo, o encerramento das fronteiras do país. Falando aos jornalistas, Ossuf Momad disse que o pedido do governo surge depois de uma segunda reunião da Comissão Política Nacional do partido que debruçou sobre a pandemia do coronavírus. O encerramento visa reduzir o impacto da doença, acrescentou Momad, que revelou ter o partido suspenso por 30 dias as reuniões e comícios do partido, ora seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde relativamente ao coronavírus. A Renamo pediu ainda à Assembleia da República que se pronuncie sobre as medidas tomadas pelo governo para o combate à pandemia e apelou ao Executivo a proteger os profissionais de saúde moçambicanos. Ora, vamos saber depois o que é que o governo poderá dizer relativamente a este pedido da Renamo. Para já, na Guiné-Bissau, o Ministério do Interior impôs hoje uma série de medidas de confinamento social traduzidas na limitação da circulação das pessoas e veículos na via pública, e isto como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. Em circular, o Ministério do Interior do Governo, que é liderado por Nuno Nabia, e estamos a falar o ministro Botche Kandé, revelou as medidas que já entraram em vigor em Bissau. Assim, entre as 7 horas e as 10 horas da manhã será permitida a circulação apenas para compras e vendas de produtos essenciais. Diz a nota que também proíbe a circulação de qualquer meio de transporte público em Bissau, a capital, isto a partir de hoje e a partir da manhã, sexta-feira, o mesmo vai-se aplicar a todo o país. Os carros particulares podem circular desde que não transportem mais de 3 pessoas. Entretanto, o governo não restringiu a liberdade de circulação de pessoas de certas categorias profissionais, nomeadamente os jornalistas, elementos da Força de Defesa e Segurança, da Saúde, operadores de bombas de combustíveis, farmácias, bancos, comércio e finanças. Enfim, muitas pessoas. A medida também não abrange os funcionários judiciais, desde que tenham autorização dos superiores hierárquicos e também do Ministério do Interior. Continuando a falar de coronavírus, o governo de São Tomé e Príncipe rejeitou as propostas avançadas pelas autoridades da Ilha do Príncipe para que a ilha seja isolada do resto do país devido ao coronavírus. O executivo em São Tomé justificou a decisão com o facto de, no arquipélago, não haver registro de qualquer caso de coronavírus. Uma notícia positiva, sem dúvida. Entretanto, as cerca de 130 pessoas que chegaram do estrangeiro na última semana continuam de quarentena sob vigilância médica e não apresentam sintomas, isto segundo o Ministro da Saúde, Edgar Neves.
Por outro lado, agora saltando para Cabo Verde, o governo decidiu encerrar a partir da manhã todos os serviços e empresas públicas e pediu que recorram ao teletrabalho e ao trabalho a partir de casa, mas em nenhuma circunstância vão ficar os trabalhadores prejudicados no seu vínculo laboral e no seu salário. Uma outra boa notícia por entre tantas má notícias. Fora desta norma ficam os serviços públicos essenciais e imprescindíveis nos domínios da saúde, da segurança e da proteção civil, serviços portuários e aeroportuários, serviços urgentes de Registro Nacional de Identificação Civil, serviços urgentes dos tribunais judiciais e outros que vão ser aprovados em resolução do Conselho de Ministros, isto ainda hoje. As escolas em Cabo Verde mantêm-se encerradas até ao dia 17 de abril, como já tinha sido decidido. Entretanto, de uma forma mais geral, relativamente à questão do coronavírus, aliás, o número de mortes causadas pelo Covid-19 em África está esta quinta-feira em 72, o número de casos ultrapassa já os 2.700, abrange 46 países africanos, e isto segundo as últimas estatísticas relativamente à pandemia. No mundo, a China, que é o país mais atingido, ou que foi o país mais atingido, com o maior número de casos e mortes desde que o vírus surgiu no final de dezembro. No entanto, neste momento, a Itália e a Espanha já relataram mais mortes, com autoridades de saúde espanholas a dizer que durante a noite 738 pessoas morreram e levanta o total para mais de 3.400. Em Espanha, o Parlamento aprovou, entretanto, uma solicitação do governo para prolongar o estado de emergência no país e um bloqueio que exige que as empresas fechem e as pessoas fiquem em casa pelo menos até meados de abril. A Itália também está próxima de superar a China no número de casos e os dados mais recentes indicam que os números continuam a aumentar rapidamente. Os Estados Unidos estão também na mesma situação, conforme mais testes de coronavírus são feitos, mais os números dos casos aumentam e vão aumentando também o número de mortes aqui nos Estados Unidos. No início desta quinta-feira, os números da Universidade Johns Hopkins, colocavam nos Estados Unidos o número de casos confirmados em 69.000, há mais de 1.000 mortos. Os legisladores no Congresso estão também a tentar acelerar a assistência médica, hospitais onde médicos e enfermeiros enfrentam a escassez de equipamentos de proteção para os manter seguros enquanto cuidam dos pacientes de coronavírus. Aliás, este é um tema recorrente nas televisões dos Estados Unidos, nos vários canais, que apresentam vários prestadores de saúde, desde médicos a enfermeiros, a assistentes também, a dizer que estão a operar com equipamento reduzido e muitas vezes têm que lavar os seus próprios equipamentos, desinfetá-los para os poderem voltar a usar. Isto apesar de a administração Trump dizer que começou a enviar para os vários hospitais, vários estados, as máscaras de proteção e outro equipamento de proteção. Entretanto, os bloqueios que existem em muitos estados, portanto, o confinamento em casa, tal e qual como nós, e muitos ainda em teletrabalho, os confinamentos, queria dizer, prejudicaram gravemente a economia dos Estados Unidos, pelo que o Congresso aprovou um pacote de 2 trilhões de dólares para conceder empréstimos a empresas grandemente afetadas porque têm que encerrar as portas e não podem fazer negócios, aumentar os benefícios do desemprego e enviar cheques para famílias americanas. Espera-se que esta medida, que foi aprovada ontem pela Câmara dos Representantes, possa ser enviada, aliás, foi aprovada pelo Senado e vai agora à Câmara dos Representantes, possa depois ser enviada ao Presidente para a sua assinatura. Entretanto, Donald Trump sempre nas notícias, Donald Trump que continua a usar o termo o coronavírus é o vírus chinês ou o vírus do Wuhan, o que não agrada de maneira nenhuma ao governo chinês. Ora, Donald Trump afirmou em conferência de imprensa que está a considerar repercussões para o governo chinês pela forma como aquele país lidou com o surto do Covid-19. Esta afirmação surge depois do presidente americano culpar o governo chinês
pelo alastramento do vírus, dizendo que teria sido muito melhor se tivéssemos tido conhecimento sobre isto há meses, podia ter sido contido naquela área, o mundo está a pagar um elevado preço pelo que eles fizeram, afirmou o chefe da administração norte-americana. Inicialmente, Donald Trump tinha até elogiado o presidente e o governo chinês pela forma como estava a lidar com o surto, mas nos últimos dias, para ele, o Covid-19 é o vírus chinês ou o vírus do Wuhan. Aliás, um termo que está a ser também utilizado pelo chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, que o tem usado várias vezes e que tem irritado de sobremaneira o governo chinês. Entretanto, o presidente norte-americano mostra-se cético nas afirmações de a China, que diz que não registrou novos casos de infecção. Portanto, ele diz que não tem a certeza de que seja totalmente verdade, mas diz, espera que o seja. Por seu lado, o governo chinês exige agora que Trump e os membros da sua administração deixem de chamar ao vírus, o vírus chinês ou vírus Wuhan. Wuhan, aliás, a província chinesa que é o centro desta epidemia. Este é o Washington Fora de Horas, em direto desde a área de Washington, D.C., mais precisamente o estado da Virgínia, onde eu resido, e estamos aqui numa edição especial marcada pelas manchetes do coronavírus. Eu sei que que estão a enviar as vossas mensagens. Eu gostaria de, pelo menos, dar aqui algumas. Temos aqui o Isaías Simango, desde Moçambique, que diz: oremos a Deus para nos proteger do Covid-19 e apelar ao mundo para que ouça a voz dos profetas do Senhor. Temos também, desde, creio eu, Moçambique, exatamente, Moçambique, o Xirson Nuaka Matavel, diz: boa tarde, famílias lusófonas. Portanto, enviem-nos os vossos comentários. Digam também, porque no Facebook os outros internautas também poderão ver o que está a passar nas vossas cidades, nos vossos países e de alguma forma poderão assim comunicar. Portanto, que a Voz da América seja também uma forma de trocarem informações entre vós. Temos também o Frank Daniel Chitlango, diz: estou ligado a partir da terra de boa gente. Inhambane, diz: está muito quente hoje em Inhambane, por fim. Mando um forte abraço para aí. E temos o Miguel Abel Galáctico da Gux. Esta vacina não deve ser testada em África sem antes dar efeitos na Europa. Não somos animais. Portanto, ele está a falar-nos de Angola. Uma vacina, aliás, há várias tentativas que estão a ser feitas neste momento, inclusive aqui nos Estados Unidos, usando o sangue de pessoas que estiveram infectadas com o coronavírus e que, entretanto, recuperaram. Portanto, há vários estudos e investigações a serem feitas para se encontrar uma vacina. De recordar também que a Organização Mundial de Saúde lançou um mega teste em todo o mundo com alguns fármacos que já são usados para outras doenças, para outras situações de saúde e que poderão ser promissores para o combate ao coronavírus. Um deles é um combinado que é usado para os pacientes com o HIV-Sida, o outro é uma combinação de medicamentos ou de substâncias, por assim dizer, que é usado para o combate à malária. Mas neste momento nada é definitivo, os estudos continuam a ser feitos, portanto esperamos que nas próximas semanas hajam notícias positivas, uma vez que isto não são testes que se fazem num ou 2 dias, levam normalmente vários meses, infelizmente, e depois a sua produção, se for aprovado, quer pela Organização Mundial de Saúde e depois aceite pelos vários países afetados, leva depois tempo para ser produzido e distribuído, mas esperamos que hajam boas notícias em breve. Temos também connosco Leopoldo Cedar Domingos, que me pede aos jornalistas guineenses, ou seja, portanto, ele através da Voz da América quer pedir aos jornalistas guineenses para criarem programas radiofónicos e televisivos para sensibilizar a população na forma de prevenir a epidemia do Covid-19. De recordar que a Voz da América tem vários na sua plataforma Facebook, tem vários vídeos, várias imagens sobre como evitar, portanto, contaminar-se com o coronavírus.
Não é tarefa fácil porque, segundo os cientistas, segundo os pesquisadores, qualquer superfície que seja tocada por uma pessoa que possa ter contraído o coronavírus é suscetível de passar a outro. Por isso, eles pedem para ficarmos em casa, não nos misturarmos, em casa também tentarmos de alguma forma manter as distâncias uns dos outros, se possível, mas acima de tudo distanciamento social relativamente ao exterior. Eu sei que muitas pessoas vão ter que ir fazer compras, vão ter que ir comprar comida para a família, mas uma das coisas que se pede é que quando vão aos supermercados ou aos mercados, que desinfetem bem todos os alimentos que levam para casa, desinfetem bem as mãos e vamos pedir que sejam regras, sejam medidas de precaução seguidas por todos os nossos amigos. E vamos continuar com notícias. As Nações Unidas pediram 2 bilhões em novos fundos para combater o coronavírus em países com necessidades humanitárias críticas. No lançamento do apelo global sem precedentes, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o Covid-19 está a ameaçar toda a humanidade. Os países com crises humanitárias existentes são particularmente vulneráveis e menos equipados e capazes para responder, disse as Nações Unidas quando foi apresentado o plano de resposta que acompanha o apelo, alertando que a estabilidade e a segurança política estão também em jogo em muitas partes do mundo. No plano estão incluídos vários países, entre os quais 4 em África, Moçambique, Zimbábue, Madagascar e Quênia. Entretanto, os líderes das maiores economias do mundo vão encontrar-se de forma virtual hoje ou estão a encontrar-se para coordenar uma resposta ao crescimento dos casos do Covid-19. O encontro das nações do G20 é coordenado pelo rei da Arábia Saudita. A reunião extraordinária foi convocada para que os esforços globais para combater a epidemia e as suas implicações económicas sejam coordenados. A Arábia Saudita é também criticada por abalar os mercados de petróleo e aqui afeta Angola ao reduzir os preços para conquistar uma maior participação do mercado, isto depois que a Rússia, outra grande produtora de petróleo do G20, se recusou a estender ou prolongar um acordo de corte de produção que sustentava os preços do petróleo, portanto, a um preço um pouco mais elevado do que estão a ser praticados neste momento. Entretanto, os Estados Unidos pediram também à Arábia Saudita que repense a sua estratégia de bombear mais petróleo para o mercado e assim manter os preços dos barris bastante mais baixos. Na Rússia, também a lidar com a questão do coronavírus, Vladimir Putin, o presidente, adiou uma votação em todo o país sobre propostas de emendas constitucionais que incluem uma mudança que lhe permite permanecer no cargo até 2036. Putin citou então o coronavírus ao anunciar o adiamento da votação que estava originalmente prevista para o dia 22 de abril. Contudo, Putin não deu uma data para a votação, para uma nova votação, acrescentando que isso depende da evolução do coronavírus. Disse também no seu discurso que o governo não quer que os russos trabalhem na próxima semana e os bancos vão permanecer abertos. As autoridades dizem que a Rússia tem 658 casos e anunciaram as 2 primeiras mortes no país. Relativamente ainda à questão da Constituição que Vladimir Putin quer emendado através de eleições, a lei atual permite a Putin concorrer à presidência, aliás, não permite a Vladimir Putin concorrer à presidência em 2024 quando termina o atual mandato. Uma nova medida que ele quer ver aprovada iria redefinir a contagem dos mandatos, permitindo que ele permaneça mais 2 mandatos de 6 anos cada um, se ele assim o desejar. Putin, que tem neste momento 67 anos de idade, está no poder desde 2000, mais de qualquer outro governante do país desde Joseph Stalin, já lá vão muitos anos. Outras mudanças constitucionais fortalecem ainda mais a presidência e reforçam a prioridade do direito russo sobre as normas internacionais, e isto tem a ver muito com a irritação do Kremlin relativamente ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos e outros órgãos internacionais que costumam emitir verdictos que a Rússia não gosta ou verdictos contra a Rússia.
Vamos agora saltar aqui até ao Brasil, e isto porque o Brasil continua a falar de coronavírus, tem hoje 57 mortos e cerca de 2.500 infectados. O Ministério da Saúde anunciou que vai autorizar o uso do medicamento cloroquina para tratamento de casos graves. Não sabemos o que a Organização Mundial de Saúde pensa desta decisão, mas Jair Bolsonaro continua a criar celeuma e ele afirmou numa intervenção que as pessoas deveriam retomar as suas atividades económicas porque diz não seja pior a cura do que a doença. Nas últimas horas, todavia, pelo menos 25 dos 27 governadores do Brasil disseram que vão manter as regras de isolamento como medida preventiva face ao novo coronavírus, contrariando assim o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que quer o fim do confinamento em massa. O presidente do Brasil, com frequência, contraria as recomendações da OMS, considerando prioritário manter os empregos e a economia a funcionar em detrimento da saúde pública. Mas a criticar Bolsonaro há também a voz daquele que é considerado o capitão da seleção brasileira de futebol, Dani Alves. Ele criticou duramente o presidente Bolsonaro, acusando de não pensar no bem do seu povo quando desvaloriza a pandemia do Covid-19. Senhor Presidente, diz Dani Alves, respeito muito a sua presidência, respeito muito, mas são muitas as famílias e muitas pessoas a trabalhar em prol do combate à pandemia e o senhor, como a pessoa mais importante do Brasil, deveria também prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo, afirmou o futebolista mais titulado da história do futebol brasileiro. E agora, noutras notícias que não têm a ver com o coronavírus, mas, como se disse, o mundo continua a funcionar. O líder da oposição do Mali, Soumaïla Cissé, foi sequestrado, informou o governo na quinta-feira. Ex-ministro das Finanças e candidato à presidência, Cissé desapareceu ontem no centro do Mali, juntamente com outras 11 pessoas que o acompanhavam, isto numa região de grande atividade jihadista, quero dizer, mas em circunstâncias que ainda não estão muito claras. O porta-voz do governo disse em comunicado que o seu desaparecimento foi um sequestro. Todavia, 2 membros do partido de Cissé, que pediram anonimato, disseram à France Press que o político tinha sido sequestrado. E continuando ainda em tempos de coronavírus, outro relacionamento que se degrada é o dos Estados Unidos e o Irão, isto porque o governo americano concluiu que o agente reformado do FBI, Robert Levinson, que desapareceu há mais de uma década, morreu sob custódia do Irão. A família que deu a notícia acrescentou que não tinha informação sobre quando Levinson morrera. Tirão negou esta informação e negou saber o paradeiro de Levinson depois que os Estados Unidos exigiram que lhe fossem dados informações completas do que aconteceu com o agente aposentado do FBI que se acredita, aliás, ter morrido sob custódia iraniana. Levinson desapareceu em março de 2007. Durante anos, as autoridades americanas diriam apenas que ele trabalhava de forma independente numa investigação privada, mas uma investigação da agência Associated Press em 2013 revelou que Levinson tinha sido enviado em missão por analistas da CIA que não tinham qualquer autoridade para administrar esta operação. Entretanto, em Israel, isto notícias políticas não necessariamente relacionadas com o coronavírus, os dias são nebulosos para o governo. O presidente do Parlamento de Israel renunciou abruptamente, causando duro golpe ao primeiro-ministro Netanyahu e aprofundando a turbulência política em Israel. A decisão foi tomada quando o líder israelita está em apuros e tenta se apegar ao poder por entre um rápido surto de coronavírus e um processo de corrupção iminente contra ele. A renúncia do presidente do Parlamento, Yuli Edelstein, abre caminho para a oposição avançar com os esforços, através do Parlamento, de afastar definitivamente Benjamin Netanyahu. Mas o presidente cessante do Parlamento desafiou também uma ordem que lhe foi enviada pelo Supremo Tribunal para que votasse o seu sucessor. Ao não votar, cria um novo obstáculo para a oposição, que queria assim avançar com a sua agenda e tentativa de afastar Netanyahu. Numa notícia do desporto, mas relacionada com o coronavírus, Lionel Messi e o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, doaram cada um €1 milhão para a luta contra o novo coronavírus.
O dinheiro do atacante do Barcelona vai ser dividido entre um hospital espanhol e um outro na Argentina. Já o técnico dos ingleses do Manchester City vai doar o dinheiro a uma fundação espanhola para adquirir equipamento médico. Espanha tem neste momento mais de 50 mil casos e mais de 3.500 mortes. E a última notícia, para encerrar, tornou-se numa história que se repete e vamos falar de insetos e uma ideia original de vários cientistas. Ora, eles dizem um inseto é introduzido num novo lugar ou viaja para lá, instala-se na sua casa e depois espalha-se e causa estragos. Tomemos, por exemplo, a broca da esmeralda, um besouro asiático descoberto na América do Norte em 2002. Os pesquisadores estimam que matou centenas de milhões de árvores e causou mais de 10 bilhões de dólares. Agora, numa tentativa de evitar mais catástrofes e receber um aviso prévio de que pragas exóticas provavelmente causarão problemas, pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa e da China estão a tentar uma nova abordagem: plantar árvores sentinelas nas suas próprias regiões, em nações distantes, e depois observar quais são os insetos que as atacam. As descobertas podem assim ajudar as autoridades a reconhecer e eliminar rapidamente os insetos ameaçados ou ameaçadores se eles aparecerem nos países nativos dessas árvores. As árvores sentinelas são assim a nova fronteira no combate a pragas florestais, isto segundo um entomologista, e pode ser que ajudem também a evitar uma nova praga de gafanhotos como aquela que se abateu sobre a África Oriental. E pronto, antes de me despedir neste Washington Fora de Horas, que espero vos tenha levado notícias da atualidade sobre o coronavírus, que continua a marcar as notícias em todo o mundo e de alguma forma a afetar quase todas as notícias, como vimos até as do desporto. Vamos despedir-nos nesta quinta-feira de sol lá fora, finalmente, por conta choveu o dia todo. Nesta quinta-feira de sol em Washington, despede-se Ana Guedes. Caros internautas, esperamos que tenham um bom resto de dia de quinta-feira e o Washington Fora de Horas volta amanhã, sexta-feira, ao contacto com todos. Até lá, fiquem bem, aliás. Um beijinho ou um abraço para todos. Então, até amanhã.